10. Nós vamos mudar de assunto, porém, em continuidade onde nós paramos a última vez. Obrigado. Nós estivemos falando sobre as lições lá no deserto já por vários meses. Comentamos sobre isso. Domingo passado nós falamos sobre tentações e provações. Nós vimos que a tentação, provação são em si o mesmo evento que acontece na vida de um crente. Então, como a mulher de Jó falou para Jó: amaldiçoa e morra, né? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Então, dentro daquela provação, ela ficou viva, né? O diabo deixou ela viva, e assim incitava o marido a pecar diante daquelas situações. Mas Jó, em sua perseverança, deu graças a Deus. Nós vimos assim Jó aprovado nas mesmas situações. Então, irmãos, com relação à questão de tentação, uma das coisas que eu faço questão de enfatizar é cuidado com aquela situação que, Deus me mandou uma aprovação tal que eu não posso suportar. Nós vimos a mentira, porque é humana. E nós vimos também o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo fez aquilo. Não. Ele está debaixo do controle de Deus. Ele faz só aquilo que é permitido. Ele é usado certamente para fazer com que nós venhamos a cair. Mas a mesma situação Deus está fazendo com que nós venhamos a crescer em graça e conhecimento do Senhor. Então, o fato é um só. Ele pode ser pecaminoso ou pode ser um passo de crescimento em nossas vidas. Ok? Então não existe uma situação, essa é uma situação para pecar. Não, essa é uma situação para crescer. É uma só que pode ir nessa ou em outra direção. Ok? E voltando aqui então, esse era o versículo 13. No versículo 14, nós vamos entrar, continuando a carta aqui, o apóstolo Paulo, mas nós vamos tratar de um assunto sério que envolve a ceia. Hoje, por ser um dia de ceia, o texto também falará da ceia, vários aspectos sobre a ceia, mas é uma exortação daqueles que participam da ceia, o que é que não pode participar depois. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo tratando desse assunto aqui, baseado em idolatria. No versículo 14, nós vamos ver aqui: portanto, uma palavra de conclusão, é conclusivo aqui sobre os 13 versículos anteriores. Meus amados, fugi da idolatria. Irmãos, a idolatria é uma sarna pecaminosa. Ela gruda em nós. A receita bíblica para fugir para evitar a idolatria é fugir dela. Tem que fugir da idolatria. Não há maneira de ficar perto de algo que é um ídolo para mim, entendendo que nós vimos nesses versículos anteriores, portanto, que idolatria em si não é o bezerro de ouro. Cada um tem o seu bezerro de ouro, tá? Pode ser o seu filho, pode ser o seu carro, pode ser o seu nome, o seu dinheiro, seja o que for. Então, idolatria latria é a adoração de um ídolo, que pode ser físico ou abstrato. Pode ser assim mesmo. A maioria dos ídolos está no banheiro. E nós chegamos lá e penteamos o nosso cabelo. Esse é o ídolo número 1, referente ao primeiro mandamento. Nós temos 2 mandamentos sobre idolatria. Nós temos o primeiro mandamento que fala: não terá outros deuses diante de mim. E o segundo que fala para não construir imagem de escultura. Então, em idolatria, nós temos 2 mandamentos na lei do Senhor. Um que é o abstrato, as coisas que entram no meio do relacionamento entre eu e o meu Deus. O segundo é algo físico, é algo que realmente eu adoro. Então, o apóstolo Paulo está falando para fugir da idolatria. Não adianta querer enfrentar a idolatria, enfrentar pecado. A sabedoria, tanto nesse versículo como em outro, é de ficar longe. O que é que me dá problema? Eu tenho que ficar longe. Nós não acreditamos nisso.
Nós acreditamos que podemos ficar perto e não vai acontecer nada. Não. A Bíblia ensina, foge da idolatria. Lá em 1 João fica, guardai-vos do ídolo. Essa palavra no grego é ficar longe dos ídolos. Não é algo que eu vou deixar aqui perto de mim, mas não vai acontecer nada. Não é assim que funciona. Nós temos, na lei, nós temos uma coisa. Eu já falei aqui. Se um levita, um sacerdote chegou e tocou em algo imundo, um morto, o que acontece? O levita santifica aquela coisa morta, imunda, ou ele se torna imundo? Ele se torna imundo. Nós não santificamos os outros. A possibilidade é de que eles nos tornem imundo. É assim que funciona. Uma laranja podre apodrece as outras. No cesto, se tiver várias laranjas podres e uma boa, aquela boa não dará saúde às outras. É simples. Mas nós achamos que ficar perto de algo que não é bom, eu mostro resistência, eu mostro maturidade, eu mostro que eu vou vencer, isso não é problema para mim. É assim que acontecem os problemas. É assim. É andar nas fronteiras do pecado. Nas fronteiras. Você vai até um limite onde ninguém pode falar nada. Sabe? Nós gostamos de andar na linha do perigo. Alguém pode falar alguma coisa? Não pode falar. Por quê? Porque não é ainda o fato. Mas nós temos essa tendência de andar no limite, nas fronteiras daquilo que é pecaminoso. Eu estou no lugar onde não deveria estar, eu falo o que eu não deveria falar, eu fico, às vezes, em situações que eu não deveria estar. Eu ando lá, ninguém pode falar nada, eu tenho controle. Nós já perdemos o controle, na verdade. A situação está nos controlando nisso daí. Então o apóstolo Paulo fala, foge da idolatria. No versículo 15, nós vamos ver uma coisa importante aqui. Falo como a entendidos, outras traduções falam como a sábios. Julgai vós mesmos o que eu digo. Há situações na Bíblia que o apóstolo Paulo apela para o bom senso. Não é a autoridade dele falar, faz isso porque eu estou mandando, porque eu sou apóstolo. Ele não falou isso. Eu estou falando como a sábios, como os entendidos, e julgai vós mesmos o que eu digo. Parte do crescimento cristão, nosso crescimento espiritual, é quando nós mesmos descobrimos as verdades. Não existe verdade para ser fabricada. Não sei se foi Agostinho que falou isso. Só verdade é ser descoberta. Nós só precisamos descobrir as verdades. Toda verdade que existe, ela já existe. Nós precisamos descobrir as verdades. Então o apóstolo Paulo, ele fala, eu vou falar algo aqui que vocês vão julgar e vocês mesmos devem chegar à conclusão daquilo que eu estou falando. Eu não vou mandar, eu não vou ficar vigiando nada. Vocês têm que amadurecer diante do Senhor. Irmãos, convicções de cristandade, da nossa vida espiritual, é daquilo que nós aprendemos diante de Deus. Não é de que alguém fala para nós, a gente aceita e pronto, fim de papo. É realmente eu creio, eu sei em quem tenho crido, como Paulo falou. Eu creio que tal coisa é boa, tal coisa é má. É assim que a palavra de Deus fala. É minha convicção. Então, parte do propósito de uma pregação expositiva, de ficar mostrando versículo por versículo, é justamente isso. Vocês, como sábios entendidos, julguem vocês mesmos o que eu prego. Vocês não devem pegar tudo que eu prego aqui, que eu falo, ele falou isso, então é isso. Não. Lembra os crentes de Beré? Dá uma olhada, vê se é mesmo. Se for, aí toma cuidado. Aí toma cuidado, por quê? Porque é algo que está escrito na palavra de Deus. Então é importante isso. Então, o que é que Paulo vai falar aqui? Ele vai falar sobre a ceia. Fala, porventura o cálice da bênção que abençoamos
não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O apóstolo Paulo vai falar sobre a ceia lá em Corinto. Mas nós temos, nem hoje à noite vai ser feita a ceia, existem muitos problemas com relação ao cálice, que é um símbolo, mas também é um símbolo da comunhão com o sangue de Cristo, e nós temos o pão, que é um símbolo, e na verdade também uma participação do corpo de Cristo. Isso daqui já trouxe muito problema por muitos anos nas igrejas. É motivo de separação, é motivo de misticismos também. Então há várias. O apóstolo Paulo vai falar agora de 3 situações aqui com relação à participação em ceia. Primeiro ele vai falar em templo, e depois do versículo 22, do 23 para frente, vai falar na casa. Na casa. E nós vivemos em templos e nós vivemos convidados para ir numa casa de alguém. Então, acontecem coisas em templos e acontecem coisas em casas. Então, ele vai começar a falar sobre essa situação da ceia do Senhor. Então, ele falou o cálice da bênção. Então, nós temos aqui um cálice, né, de plástico, não era de plástico antigamente. Aqui está colocado suco de uva. Originalmente não é suco de uva, tá? Eu não vou ser moralista e falar, é vinho. O primeiro milagre que Cristo fez é vinho, não é suco de uva. Mas se beber eu tomo remédio. Eu não estou entrando nessas questões. Eu vou pregar o que é bíblico, só isso, ok? Então vamos falar, e não é esse o assunto. O assunto é outra coisa, mas eu prefiro falar do que falar que é suco, tá entendendo? Essas coisas não são bíblicas. Então, isso daqui, veja como ele fala. O cálice que abençoamos é um ato que nós fazemos. Nós separamos esse líquido do uso comum para fazer um suco, para colocar na geladeira, para um ato de adoração a Deus. O que o apóstolo Paulo vai falar que a ceia é um ato de adoração a Deus. Então, nesse assunto aqui, nós estamos participando da comunhão, participação do sangue de Cristo. Isso aqui, então, a primeira coisa, isso não se torna o sangue de Cristo. É a teoria da transubstanciação que existe dentro, normalmente, da Igreja Católica. Então, por causa desse versículo, há várias teorias, tá? Eu vou falar por cima dessas várias teorias, porque se usa este versículo para explicar coisas. Então, na Igreja Católica, hoje na Igreja Católica, começou, na verdade, no século IX, com Radberto. É um sujeito que apareceu e falou que naquele culto ia acontecer um milagre. Isso daqui iria se transformar em sangue, e isso daqui iria se transformar em carne de Cristo. Apesar dos acidentes, é chamado assim acidentes, porque isso não se transforma em sangue, isso daqui não se transforma em carne. Mas o que acontece? Isso daí foi ampliado e foi falado em concílios, até no concílio de Trento, em 1545, falou que isso daqui se torna o sangue de Cristo. Quando o sacerdote católico ele pega a taça dele lá, ele coloca o vinho e bebe, ele bebeu o sangue de Cristo. E daí eles fizeram uma mudança na doutrina, uma imitância, uma coisa assim, que quem toma esse, que é a hóstia, está entendendo? Está tomando o corpo e o sangue de Cristo, ainda que não beba, que só ele que bebe, só o padre que bebe, está entendendo? O fiel chega e pega a hóstia, mas ele está participando do corpo como carne, e junto na hóstia está indo sangue também. Isto é transubstanciação. Então, eu fui católico. Então eu fiz minha primeira comunhão, eu estudei catecismo, toda aquela coisa, recitei tudo isso, cheguei lá e foi ensinado. Olha, a hora que você receber a hóstia, coloca na boca, e você só deixa ela lá na língua, grudava no céu da boca, mas não podia, senão rasgava o corpo de Cristo, ficava aquela coisa na cara.
Eu passei, eu não sei se algum mais passou por isso. Não pode mastigar, será que vai sair sangue? Então são coisas assim que uma criança, quer dizer, criança tem 12 anos, quando fica pensando, porque era o ensinamento. Quer dizer, não tem lógica, não tem cabimento, não acontece isso. Tinha um colega meu que comia, está entendendo? Praticamente, não sei, ele gostava, ele falava que gostava, eu não gostava, mas ele gostava, mas ele nunca morreu, ele não virou sanguinário. Havia uma lenda que os crentes comiam e bebiam sangue, que eles eram antropófagos, tá? Que comiam. Muitas pessoas no passado tinham medo dos crentes, porque eles comiam carne e bebiam sangue. Então, muito misticismo e assim, lenda sobre esse tipo de coisa. Então, isso que foi inventado, que permanece até hoje dentro da Igreja Católica, transubstanciação, ela não acontece, não existe, não é bíblico. Não é bíblico. Isso não está escrito aqui. Daí veio Lutero. E os luteranos, o Lutero, em resumo, ele falou assim: está escrito, este é o meu corpo, então isso daqui vira o corpo de Cristo. É ele que está assim. E este é o meu sangue. Ele chama de consubstanciação. Quando o crente come, ele vira o corpo de Cristo. Ele se alimenta disso. Que também não é assim. A gente sabe que não vira nada isso daqui. Vou explicar ainda mais, irmãos. Teve Zwinglio. Tem que falar porque nós chegamos ao ponto. Então veio outro Zwinglio. Zwinglio falou: isso daqui é só um símbolo, isso daqui é só um símbolo. Isso daqui não vira nada, é só símbolo. Que em muitas igrejas participaram. Isso daqui é só um memorial, só um símbolo. Porém, nós vemos aqui que tem uma comunhão com o Senhor, porque ele vai colocar em contraste com uma comunhão com os demônios. E em 1 Coríntios capítulo 11, nota lá no capítulo 11 da ceia do Senhor, nós vemos que tem efeitos espirituais. No versículo 27 fala assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, o que? Comer indignamente a ceia, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, houve um efeito colateral ou não? De tomar ceia indignamente? Sim, muitos ficaram fracos, doentes e alguns morreram por causa disso. Então, em si não é só símbolo e não acontece nada, nem para positivo nem para negativo, não é assim. Nós temos lá no capítulo 10 que há uma comunhão com o Senhor, e no capítulo 11, se fizer errado, pode morrer por causa disso. Então não é, essa é a posição que Calvino, na verdade, falou. Calvino falou assim: isso daqui não vira sangue, isso daqui não vira carne, nada disso. Para falar também que é só simbolismo, não é isso que está escrito aqui. Ele falou, e Calvino nisso foi honesto, ele falou: eu não entendo tudo que se passa, mas que há algo, vamos dizer assim, misterioso de comunhão do corpo da igreja com Cristo, através da presença do Espírito, por causa desses elementos, acontece. Eles continuam sendo o que é, mas nós aqui, nós vamos participar de um ato de adoração a Deus. É isso que vai acontecer. Não é só um simbolismo, um ritual sem vida. O Espírito Santo é presente, a comunhão com o corpo de Cristo é presente, do sangue de Cristo. Nós não vamos beber sangue, nós não vamos, mas são símbolos importantes para a nossa fé, para a nossa vida. Tanto é que no próximo capítulo, quem participar indignamente está sujeito a sofrer consequências por causa disso. Então, a fé chamada reformada, da parte de Calvino, que nós temos a maior parte envolvida dentro dessa sessão, não é só um símbolo, mas são símbolos, porque Cristo falou: fazer isto em memória de mim, é só uma lembrança,
Porém, Paulo mostra o que? Há uma comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Okay? Que quando nós descemos um pouco mais, nós vamos ver a adoração judaica no templo e nós vamos ver a participação do paganismo com os demônios. Então tem um fundo espiritual acontecendo na ceia que nós vamos fazer aqui, no altar que os judeus tinham no templo ou numa festa pagã. Existe presença espiritual em todas as três situações, porque Paulo fala aqui da primeira, certo? Que nós, versículo 16 e 17 fala: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, todos os crentes, porque participamos do mesmo pão, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? No versículo 18 ele fala o quê? Vede a Israel. Então nota o exemplo que eu vou dar. Israel, segundo a carne, não Israel espiritual, era a nação de Israel. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, versículo 18 só, aliás, que é só de Israel. Então o que acontecia? O apóstolo Paulo falou da nossa ceia, da ceia, vamos dizer, da igreja, que tem aqui uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo, através destes elementos. Daí ele falou, nota bem Israel. Israel, o que acontecia? O sacerdote, o judeu, trouxe o carneirinho lá, dentro de um ano, dentro de várias condições. Eram vários animais, o bode não, era cabrito, carneiro, touro, pomba, várias coisas assim. Mas especialmente o cabrito ou o cordeirinho, ele era pego, ele era cortado de uma maneira correta, ele era colocado para ser queimado e parte dele voltava para o sacerdote para fazer parte da alimentação do sacerdote. Na verdade, era justo e era parte do sacerdote. A lei falava que era para ser assim. Mas o que Paulo fala? Os que comem os sacrifícios, os sacerdotes, não são porventura participantes do altar? O altar era queimado a quem? Aquela parte era queimada a Jeová. Aquilo que sobrou não era algo assim que terminou, vamos dizer, o culto de adoração. Eles comendo o resto do cabritinho lá que tinha, eles continuavam em adoração a Jeová. Não parava. Parava a hora que terminou a comida. Aí acabou. Então, o povo trouxe, o sacerdote pegou aquilo. Na verdade, parte do povo comeu junto com os sacerdotes. Ele cortou de maneira certa, separou as partes que Deus pediu, separou a gordura, a pele, as pressuras, que são escritas as entranhas, que são separadas, colocou de maneira correta, queimou em adoração a Jeová, a Deus. Aquilo que era da parte do sacerdote, ele trouxe para comer, e junto até com o próprio povo, continuou como parte daquele sacrifício. Não era uma carne comprada no açougue. Era lá do altar. Então o apóstolo Paulo falou: aquilo que é comido em comunhão sacerdote com o povo ainda faz parte da adoração a Jeová. Assim como na ceia fazia parte da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então aí o apóstolo Paulo entra no a terceira situação, que é o que? Veja bem. Mas que digo? Que é o ídolo alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Nós temos a ceia dos crentes, nós temos a queima de oferta de animais para Deus Jeová, através de Israel, e nós temos o sacrifício dos pagãos, as festas pagãs, que também aconteciam os sacrifícios. Para quem já assistiu quem assistiu aquele filme Gladiador, vai lembrar a hora que eles passam debaixo de um lugar, assim, e tem umas tiras, assim, pingando sangue. Já viram isso? Aquilo lá, por quê? Eles sacrificavam um touro, normalmente touro, porque touro é símbolo de poder.
Eles construíram o bezerro de ouro, na verdade é o touro de ouro, não é o bezerro de ouro, porque o touro envolve poder, os chifres envolvem poder, é um simbolismo de poder. Então, o banho de sangue feito da idolatria era feito sobre os gladiadores, sobre o povo, várias situações. Então havia os cultos também da idolatria, os cultos pagãos. Em Corinto também existia isso. Então o que acontece? A pessoa fazia a sua oferenda pensando que oferecia a Deus, porque o que acontece nas festas pagãs? Normalmente, eu gostaria, vamos dizer assim, de deixar mais abrasileirada a ideia. Nós temos as oferendas lá de festa junina, lembra isso? Quem já foi católico de tempos atrás, tudo isso, trazia-se a prenda, lembra isso? Da prenda que era ofertada, essas coisas assim. Ninguém levava isso lá achando que estava oferecendo aos demônios. Estava levando na igreja para fazer uma festa segundo o ritual daquela igreja. Mas é isso que o apóstolo Paulo está falando. Que por trás da idolatria, de todas as festas envolvendo idolatria, existe o quê? Um culto aos demônios. Assim como na ceia é um ato de adoração a quem? A Jesus Cristo. Assim como em Israel, o ato de queimar o carneirinho era um ato de adoração a Jeová. Então, entre os pagãos, o que acontecia? Também aquilo tinha um fundo espiritual. O fundo espiritual era o quê? Que na idolatria eles ofertavam isso aos demônios, sem ter essa intenção de ofertar aos demônios. Aqui que entra uma coisa importante. Porque o que o apóstolo Paulo começa a falar aqui, o que é um ídolo? Me fala, irmãos, o que é um ídolo? É um objeto. Não é nada. Não é nada. O ídolo de ouro, de pedra, de pau, de granito, seja o que for, o que é aquilo? Não é nada. Mas isto era a armadilha dos crentes. Por não ser nada, eles frequentavam as festas da idolatria. Porque aquilo para mim não é, que nós falamos, aquilo não é nada para mim. Por isso que infelizmente muitos crentes frequentam o quê? Festa junina. Porque para mim, aquilo lá não é nada para mim. Os filhos dançam quadrilha a São João, que são deuses, oferecem a Júpiter e a Juno. Mas aquilo lá é o quê? Aquilo não é nada para mim. Porque a minha intenção, que não interessa no assunto aqui, porque não é a intenção. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Falo como a sábios entendidos. Estou procurando bom senso. Não estou julgando intenção. Bom senso. Alguém, eu falo isso assim, de uma maneira popular. Alguém que coloca a camisa de um time, né? Vamos supor aí, seja lá quem for Corinthians, Palmeiras, São Paulo, seja que for, vamos supor que é o Corinthians, eu falei. Coloca a camisa do Corinthians, vai no Pacaembu, torce para o Corinthians e fala: não, mas eu não vim aqui para fazer isso. Vai. Como não? O senso comum vai chegar a essa conclusão. Porque você está usando uma roupa, você está no lugar e você está junto. Então, quando crentes estão juntos em idolatria, não adianta falar: ah, mas eu sei que para mim isso daí não é nada. Quando eu compro ovo de Páscoa, que também é do paganismo, hoje, de novo, irmãos, eu vou... depois de uma idade, eu não lido mais com as coisas, tá entendendo? Ah, mas ela vai ficar com lombriga. Deixa que fique com lombriga. Não sejais participantes. É a participação. Não interessa a intenção. É a participação. Ah, eu estou aqui no meio, mas eu não acredito nada nisso. No versículo 21 ele fala de novo: não podeis beber o cálice do Senhor, não podeis ser participantes. Você não pode participar. Não interessa a intenção, é a participação. Por quê? Você está vestido de caipira, está tomando quentão,
Não, daí começa, todas as coisas começam a ficar o quê? As bordas, lembra que eu falei? As fronteiras do pecado. Tudo vai até lá. Só não tem álcool. Daí começa toda a situação. E daí dança, e tem pinhão, e tem bambu, e tem fogueira, e tem tudo isso na igreja, tudo. Irmãos, o senso comum fala o quê? Que a tal igreja em tal lugar também faz a festa junina, que é. Tem muita igreja que coloca bandeirinha no mês de junho. Acende fogueira. Os irmãos vão ter comunhão. Estou inventando. Então o senso comum fala o quê? Que os crentes estão fazendo aquilo que os pagãos fizeram sempre para adorar a quem? Aos demônios. E Paulo falou, vocês não podem fazer isso. Não podem. Por isso que o versículo começa. Foge da idolatria. Festa junina, Natal, Páscoa, não sei o que mais eu posso falar. Sexta-feira chamada Santa. Eu sei de gente que vai na casa de outra gente, vamos dizer assim, para pegar o bacalhau com batata. Mas a minha intenção não é essa. Não interessa. A pessoa fez dedicado a Sexta-feira Santa ao Deus que antigamente era em homenagem ao Deus Peixe, ao Deus Dacon, ao Deus dos filisteus. Essa é a ideia. Se eu for, aí entra outra parte que o apóstolo Paulo fala. Se eu for num restaurante, é Sexta-feira Santa, seja lá o que for, o que é chamado, e tem eu como, eu não vou perguntar nada para ninguém, eu pego como ele vai explicar aqui depois. Mas se eu vou na casa de um parente que frequenta a igreja católica ainda, e naquele dia ele tem lá bacalhau com batata, vem aqui porque eu vou fazer um prato especial na sexta-feira. Você chega, tem lá e começa a falar isso, é idolatria, irmãos. É homenagem ao Deus da honra, é com comida. Vá na Bahia tem um problema certo. Se você vai comer certas comidas, você sabe que aquelas baianas que usam aquela roupa branca é porque ela tem ligação com quem? Os orixás. Elas fazem dedicação, eu não sei o nome lá, carajé, sei lá o que é tudo que eles fazem lá, esse tipo de coisa, mas existe o quê? Existe um culto pagão em dedicação àquelas comidas. Então nós precisamos tomar cuidado com a idolatria, porque o nosso erro é, isso daí não é nada. O carajé não é nada, pega o como, tal coisa não é nada. Festa junina, eu vou lá, não é nada para mim, nada é nada. Mas tem o que lá no fundo? O que? Os servos de Satanás. Irmãos, o versículo fica triste, porque assim fica triste, fica claro. Vocês, ele fala, o apóstolo Paulo fala, não podem participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Se bebem celebrando o sangue de Cristo, mas também tem as bebidas que todas essas festas têm, que celebram o quê? Os demônios. Vocês comem da mesa do pão, que simboliza o corpo de Cristo, mas também tem daquelas comidas que são em homenagem a Cristo. Um servo do Senhor, ele não pode participar dessas duas coisas. Não pode. E daí nós vamos se tornar um povo chato, sim. Um povo que vai ser criticado. Não dá para viver nesse mundo agradável. Não tem jeito, irmãos. Meu filho vai ser chamado de... meu filho vai sofrer na escola. Filho de crente sofre sim, irmãos. Não adianta querer proteger o filho de sofrimento, porque se proteger agora, vai continuar protegendo, e ele vai, um dia ele vai embora. O filho de crente sofre sim pressão na escola. O pai tem que dar muito apoio, muito carinho, muita oração, porque filho de crente em escola sofre. As nossas escolas aqui no Brasil são comunistas, odeiam a Deus, ensinam um monte de coisa que não deve. Eu não vou entrar em todos esses detalhes, mas isso também faz parte, porque ensinar não se ensina nada. Fica lá ensaiando quadrilha, dias e dias fazendo isso, porque nem ensinar a ler e escrever não se faz mais. Então os filhos dos crentes vão sofrer? Vão. Nós vamos sofrer? Vamos. Vai ser chamado de chato, atrasado, faz parte da cultura. Vocês vão ouvir isso.
Não existe nenhuma cultura no mundo que não seja influenciada por religião. Todas as culturas do mundo são influenciadas por religião. Todas. É uma ignorância falar aqui. Tem que separar religião de cultura. É impossível. Para quem estudar qualquer coisa relacionada à cultura, tem que estudar a religião daquele povo, daquele lugar. São palavras mal colocadas que tentam nos enganar. Versículo 22, o apóstolo Paulo fala assim: ou irritaremos o Senhor, somos mais fortes do que Ele? O apóstolo Paulo deixa uma advertência. Por quê? Porque nós somos teimosos, nós gostamos de viver perto da idolatria, nós gostamos de viver perto do perigo. Isso não me faz mal, isso não me contagia, eu não sou fraco como fulano. Então essas são as maneiras de provocar a Deus. Quais são as maneiras de provocar a Deus? A maneira de provocar a Deus é: Deus me mandou eu fugir da idolatria, ficar longe dessas coisas, porém eu, como sou bom, eu sou maduro, eu conheço as coisas, eu posso participar porque não traz problema para mim. Isso é o jeito de irritar a Deus. É igual o filho em casa quando vai sair para alguma coisa. O pai chega e fala: meu filho, toma cuidado com isso, cuidado com o que você... Meu pai, não precisa ficar falando essas coisas. Eu já sei, não é isso? Eu já sei disso. E o senhor nem imagina que eu já sei. Daí começa. É a maneira, é a mesma coisa que nós fazemos. É a mesma coisa. Nós irritamos a Deus. Com certeza o apóstolo Paulo quis influenciar isso com relação a Israel. Porque Israel irritou a Deus com essas provocações. A idolatria. E o que aconteceu com Israel durante todos os anos de história que nós temos de Israel? Foi escravo, sofreu, teve fome, teve guerras, teve muitos problemas por causa do quê? Idolatria. Porque quando Deus falou: expulsa todos os povos de Canaã, o que eles fizeram? Uma ideia: vamos deixar um pouco, eles cortam lenha para nós e carregam água para nós. Deixa um pouquinho, escravo. Bom, se a gente mandar todo mundo embora, quem vai ter que buscar água no poço, no rio? Eu vou ter. Quem vai ter que cortar madeira? Eu vou ter que cortar madeira. Deixa eles como escravo. E isso serviu do quê? E a Bíblia fala de espinho no olho. Quem já enfiou espinho no olho? De primavera. Tem um veneno, enfia espinho no olho. Aquilo dói, lateja. Foi o que aconteceu com Israel. Porque aqueles povos levavam o que junto? A idolatria. Salomão pediu sabedoria. Rei de Israel, reino rico, homem sábio, filho de Davi. Mas Deus falou: não casa com mulher descrente. Mas o que acontecia? Chegava o rei da Fenícia, seja lá onde for, de Moabe. Era Salomão, como é grande e tal. Eis aqui minha filha como presente para você. Agora imagina a desfeita de um rei para falar para outro rei: eu não quero sua filha. Como você não quer minha filha? Está rejeitando o presente. Eu estou dando minha filha para você. Então ele falou: então entra. E dentro do palácio de Salomão existiram muitas mulheres idólatras, que fez com que Salomão, conforme a Bíblia fala, na sua velhice, oferecesse a Maloque. O homem sábio que negligenciou o versículo bíblico ofereceu vocês conhecem a imagem de Maloque? Maloque, a ideia é de um cachorro, está entendendo? Um cão aqui, ou dessa maneira, depende de como alguns faziam, e jogavam os filhos vivos dentro da fogueira. Salomão, não se diz que Salomão ofereceu. Outros reis de Israel fizeram isso. Acás fez isso. Acás ofereceu os filhos vivos aos ídolos. Manassés, Asa. Por quê? Eles
não seguir o princípio, fugir da idolatria. Irmãos, ela contamina a nossa vida. É que nós aqui ficamos enganados. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui bem séria. Nós ficamos enganados aqui porque nós acreditamos que nós nunca vamos nos dobrar diante de um cachorro, estátua de um cachorro. Mas acontece que a influência dos demônios para nos enganar, ela não vai entrar dessa forma. Nós vamos ter a próxima geração dos nossos filhos longe da palavra de Deus, longe do temor de Deus, se apegando às coisas, à idolatria do mundo, de si mesmo, da beleza, do dinheiro, da posição, de outras idolatrias. E o temor do Senhor será afastado. É a artimanha. Se eu trouxer aqui um ídolo aqui, vocês vão ficar olhando, o pastor está louco, joga isso daqui lá fora e tudo isso. Mas ao mesmo tempo Satanás está falando, a fama do mundo. Sabe um dos maiores tipos de idolatria que existe? Eu quero ser bem quisto. Sou amigo de todo mundo gosta de mim. Essa estátua bem grande, maior do que aquela que tem lá no Rio de Janeiro, muito grande, porque eu sou importante. Eu gosto que as pessoas falem de mim, para mim, de mim. Idolatria de si mesmo, essa é a pior que existe, e isso contamina toda a nossa vida espiritual. Porque Satanás quis o que, irmãos? Lembra quando nós estudamos aqui a parte da influência do mal dos homens? Lembra o que Satanás quis? Ele quis ser como quem? Como Deus. Porque o que Deus tem? A adoração e a atenção das suas criaturas. E ele quis para ele. A idolatria, se os irmãos lerem no livro de Apocalipse, ela permanece como um dos pecados mortais do ser humano até no final do livro de Apocalipse, idolatria. E não é em si só o ídolo feito de alguma coisa, é esse desejo que Satanás tem. Porque quem lê 1 Tessalonicenses vai ver que Satanás ainda vai se sentar no trono de Deus, no templo do trono, querendo parecer o quê? A Deus. Porque ele quer o quê? Aceitação e adoração. Então o apóstolo Paulo deixou uma advertência clara sobre o que acontece nos templos e festas. Na igreja de crente, vamos falar aqui, nós vamos ter uma ceia para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, pela presença dele, através do Espírito Santo, e usando esses elementos símbolos. Em Israel, no passado, se pegou a oferta de Jeová, o sacerdote, comendo ainda daquilo com o seu povo, adoravam a Deus. Mas a participação de crentes, junto com a idolatria, nós servimos aos demônios. É difícil de aceitarmos isso, mas é o que está escrito. Paulo falou, não participa dessa mesa e depois vai e participa da outra mesa. Porque é o que acontece. Mas eu não estou pensando nisso. Mas não é o que está pensando, é o que está acontecendo. Deixa eu falar uma coisa sobre intenção, só a parte. Alguém chega já viram aqueles fogão de cerâmica que não tem boca, tudo só? Já viram, né? De cerâmica. Aquilo para queimar a mão, é claro, você chega lá não tem nada. Então você chega, queimou a mão. Você teve intenção de queimar a mão? Mas o que aconteceu? Queima. É isso com relação aos demônios. Eu não tenho intenção, mas acontece. Por quê? Porque parece que não tem nada, mas está quente. Então, cuidado. O apóstolo Paulo está falando com essa situação de se enganar a si mesmo, mas eu não tenho essa intenção. Eu sei que não é nada. Está pertinho de queimar a mão. Ok? Oremos. Senhor nosso Deus, nós precisamos de ajuda porque, como Paulo falou, examinai a vós mesmos. Então, cada um de nós aqui, diante daquilo que Paulo escreveu,
devemos entender se nós estamos participando em dois ambientes que são assim contrários um ao outro, da mesa do Senhor, da mesa dos demônios, ou comunhão com o Senhor, ou comunhão com os demônios, independente da intenção. Ó Pai, nos ajuda a descobrir se temos paganismos em nossas vidas, tradições, que nós precisamos tomar uma decisão para agradar o Teu nome, Senhor. Talvez venhamos ficar aos olhos do mundo mais antiquados, mais como um povo mais atrasado, coisas assim, mas o que nos importa é estar obedecendo a Tua palavra. Nos ajude, nos dirige com o Teu Santo Espírito, mostra, Senhor, quais são os ídolos do nosso coração, Senhor. Seja ele concreto ou abstrato, nos ajuda a fugir da idolatria. Nós oramos pedindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.